acha dessa música para te recepcionar? Eu tô emocionada. Por isso deixa aqui meu querer. E eu me sinto como só quero ouvir o que você quer. Quando ela solta pelo mar, lembra onde vem tudo esse mar. Boa noite, fofa. Boa noite, tudo bem? Vamos começar escutando o teu lema? Vamos. Escutando as tuas palavras? Vamos lá. Beleza. Vamos ver o que tu disse há algum tempo atrás, quando tu gravou o teu lema para essa... Precisamos deixar o nosso querer de lado e permitir que Deus seja Deus, para enxergar melhor aquilo que os olhos não podem ver. O lema do 61º Cenáculo de Maria foi: calo o meu querer para ouvir o que Deus quer. Precisamos deixar o nosso querer de lado e permitir que Deus seja Deus, para enxergar melhor aquilo que os olhos não podem ver. O lema do 61º Cenáculo de Maria foi: calo o meu querer para ouvir o que Deus quer. E aí, coração bate forte ou não? Coração bate forte, as mãos ficam suando e assim vai. E assim a gente vai. Fofa, eu vou te chamar do jeito que a gente te chama sempre, não tem como te chamar diferente, né? Depois tu até nos explica como é que tu ganhou. É um prazer poder conversar contigo. Teus cursistas aí já tem vários aí, estão na escuta, querendo te assistir, o povo da Conceição e todos nós. Te parabenizar pelo teu aniversário, que foi no domingo, né? Mais um aninho, então parabenizar pelo aniversário. E por isso, né, próximo do aniversário, são as pessoas que a gente está convidando para a live. Então, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E tu já sabe como é que é o esquema, a gente quer conhecer um pouquinho a tua vida, quem tu é, da onde tu veio, o que tu faz da vida, e os teus momentos marcantes aí na tua caminhada, na tua história, também no cenáculo e tudo mais. Então, olha só, já são 7h10, né? O tempo voa. Mas agradecer aí, já somos mais de 100 pessoas, pessoal. Lembra de clicar no aviãozinho e convidar alguém que está esquecido, tá? E vamos ficar atentos aí para escutarmos aquilo que tu tem a nos dizer. E olha a tua frase, hein? Precisamos deixar o nosso querer de lado e permitir que Deus seja Deus, para enxergar melhor aquilo que os olhos não podem ver. Com esta frase, com essa música, eu passo a palavra para ti aí com muito carinho. Então tá. Na verdade, compartilhar com nossos irmãos, né, a nossa caminhada, a nossa vida, quem somos, né, na verdade. Eu sou natural mesmo aqui do Caí, né, tenho 41 anos, fresquinho ainda, né, 2 dias. E meu nome é Marciane, né, muitos, como mesmo tu disse, não tem como não chamar de fofa, porque hoje todo mundo me conhece por fofa. E esse apelido veio assim desde bebê. Eu era, quando criança, sempre bem fortinha, né? Depois emagreci, depois engordei, assim foi indo. E quando eu era criança, de um amigo nosso, da família, da mãe e do pai, foi me chamando sempre, fofinha, fofinha, e ficou por fofa, por todo mundo me conhece como fofa. E desde lá, então, assim, isso pegou muito carinhosamente, né, também com a família. Quem sou, né? Filha, graças a Deus, hoje somos em 4 irmãs, sou a filha mais nova, tenho mais 3 irmãs, então, mais velhas, né? Meu pai, meus pais vivos, graças a Deus. Minha mãe com 75 anos, meu pai com 78.
E eu, desde pequena, assim, eu fui criada, como a gente diz, quando a gente é pequena, a gente é meio que levada para as missas de arrasto, né? Acordar no domingo de manhã sempre, todos os domingos, a gente era nossa família sempre, minha mãe e meu pai sempre muito católicos, né? Sempre trabalhando com a igreja. E a gente foi criada dentro dessa função toda, né? Trabalhar na igreja, vestir camiseta, mas a mãe e o pai nunca assim de algum movimento. E eu fui me criando assim. Eu sempre fui muito na minha, assim, uma menina muito quieta. Muitas pessoas às vezes achavam que eu estava sempre emburrada ou braba, porque eu sou assim mais, né, fechada, na verdade, assim. Sou muito sincera, às vezes até um pouco demais, mas eu sou sincera. E isso, assim, né? Eu carrego isso comigo muito, graças a Deus, né? Sou muito honesta. Às vezes eu penso, ai, não precisava ficar tão séria, que às vezes as pessoas acham que a gente tá braba, né? Mas na infância, assim, eu sempre fui uma pessoa muito comprometida com as minhas coisas. Sempre fui muito de ajudar a minha mãe e meu pai. Sempre fui muito responsável, na verdade. Então, sempre estudei, sempre fiz nossos afazeres de casa, né? E sempre fui criada, assim, muito certa. Nunca tive uma infância, uma adolescência muito tranquila, graças a Deus, né? Nunca tive problema com meu pai, minha mãe, de separação, nem de bebedeiras. E nesse meio tudo, assim, lá com meus 15 anos, eu recebi, já com 16 quase, a minha irmã, na verdade, ficou grávida, uma irmã que é um pouco a mais velha que eu, né? Eu recebi um sobrinho e desde então, de lá eu venho assumindo uma maternidade de coração, como eu digo às vezes para ele, né? Quando a gente conversa, assim, eu digo, eu sou a tua mãe de coração, porque na verdade foi a gente que criou, né? Então eu sempre tive um compromisso desde cedo, assim, bem dizer, como mãe, né? Sempre gostei de criança e sempre tive esse compromisso e essa preocupação, né? Aquele coração apertado de mãe, que tudo aperta, a gente tem que chamar, mas assim mesmo, eu sempre fui muito comprometida com as minhas coisas. Aos 15 anos eu comecei normal, menina, né? Fiz um namoro, enfim, e foi indo, quis trabalhar, né? Comecei a trabalhar nova, também com tempo. Aos 18 anos, daí comecei a trabalhar no mercado, fui morar com a minha irmã, enfim. E começou a me despertar o tal cenáculo, né? Mas o que é o tal cenáculo? O Adilson e a Leni, a nega, né? Meus compadres, eu sou madrinha do Yuri. E a gente sempre teve uma amizade muito boa, graças a Deus. E aquilo começou, e ele sempre me cutucando, né? Aquele convitezinho, assim, foi indo, foi indo, foi indo. E aí, um final de semana não dava, porque eu trabalhava no mercado, um final de semana não dava e outro. E aí chegou um ponto, então, que eu decidi que eu achava que era a hora de eu fazer o Senac. Eu estava com 20 anos, eu já estava levando um relacionamento, assim, há 5 anos, noiva, a minha casa pronta, né? Mas o coração apertado que não sabia certo se aquilo ali estava certo, se eu estava no momento certo de fazer aquilo ali. E ao mesmo tempo com medo, porque aquele respeito de mãe e pai, né? São idosos, são mais antigos, mais de preservar, então tu tem que ter um certo respeito também pelos pais. Mas não ia fazer nada do que o meu coração não mandasse. E aí eu fiz, né? O Adilson, então, foi o meu padrinho. Eu fiz o 21º em fevereiro de 2000, né? Vamos seguir com fé o homem de Nazaré. Foi o meu lema. 20 anos, então. 20 anos estou de Senac. 20 anos de Senac. E a nossa chefe foi a Marisete, aqui do CAI, né? E a gente, neste final de semana, eu, graças a Deus, depois do sábado, meio-dia, eu consegui estar, né, dentro do colégio, que até então eu não estava muito participando, eu estava meio perdida. O que eu estava fazendo naquele lugar? Mas, enfim, me encontrei, né? Pensei, não, eu tenho que sentar e aprender realmente a escutar. E graças a Deus, foi ali com muitos depoimentos, muitas palestras, eu aprendi a ter coragem. Aprendi, na verdade, o que eu queria da minha vida.
né? Qual era o meu sentido de vida, se eu realmente teria que continuar para agradar alguém, ou se eu teria que encarar as consequências do que viesse, mas eu teria que fazer alguma coisa. E foi ali, né? Aquilo me tocou muito, então foi em fevereiro de 2000, eu fiz o 21º. Inclusive a gente fez junto, né? Eu e o meu ex-noivo na época, quer dizer, o noivo da época, né? A gente fez junto, mas eu acabei não participando muito. Deu uma mornada, aquela coisa assim que tu vai por ir, mas tu não dava certo, não encaixava, né? Aquela coisa que tu vai e não funcionava muito. Fiquei meio morna na situação, como se diz. E foi em junho mesmo ali, passou todo aquele um ano, eu meia que quieta, foi indo. A gente desperta algumas coisas, tu vai trabalhando para fazer as coisas devagar, né? Tenho a minha irmã, minha segunda irmã, como é minha mãezona, né? A gente conversa muito, então a gente divide tudo que a gente tem de dificuldade, o que eu não faço com a minha mãe, eu faço com ela, e eu conversava muito com ela. Ela dizia, fofa, tu tem que pensar, é uma vida pela frente, né? E aí mas com muito medo, muito medo. Em maio, 6 de maio de 2001, aquele início do ano, eu pensei, não, eu tenho que voltar. Foi a minha primeira, eu fiz, né, toda essa trajetória, nossos compromissos de cenáculo, dirigentes e tudo. A gente participou da vigília do 25º cenáculo aí em Salvador do Sul, né? E enquanto a gente retornava para casa, e nesse mesmo dia a gente tinha a nossa festa aqui da padroeira, aqui do santuário. Então a gente dividia as equipes, né? Alguns iam e alguns ficavam. Eu lembro exatamente assim, como se fosse hoje, era 6 e pouquinho da manhã, a gente descendo, eu descendo só para pegar o ônibus, com muita briga, né? Saindo de casa para ir para o cenáculo. Na parada aqui estava somente a nossa, né, a irmã Elizabeth e a Regina. E eu cheguei na parada, eu disse, gurias, eu não estou preparada, eu acho, para ir. O meu coração hoje parece que pede para mim ficar aqui ajudando na festa. Mas eu sei que eu tenho que ir, eu tenho que começar a viver o cenário. Que a gente foi. Foram poucas pessoas daqui, assim, não quero citar nome até para não esquecer, mas foram, né, mais chegadas. O Batista, Dilson, a Nega nem foi, tinha o Yuri Pequeno. O Dionísio não foi, que estava se preparando para os cursos de comissário de bordo, alguma coisa que ele ia viajar lá naquela época, né? O Alex foi. Então, a gente foi algumas pessoas daqui. E esse dia, então, a gente participou muito lá, né? A gente ficou muito feliz com tudo que aconteceu no final, né? A gente com todas as escolhas para o próximo 25º. E na nossa volta, né? Desenfreadamente, descendo ali em Bom Princípio, a gente teve um gravíssimo acidente de ônibus, né? O nosso motorista se perdeu um pouquinho, terminou o freio do ônibus, como se diz. E a gente desceu aquele barrancão ali do Morangão, né? E nesse dia, então, a gente perdeu a nossa querida irmã Elizabeth, né? A gente teve muitas coisas graves nesse dia, né? A gente dentro de um valo, um pendurado aqui, um com a fratura mais exposta. E a gente todos foi recolhida por milhares de carros que pararam, que a gente só via os sirenes, enfim, ambulância. E a gente foi para o hospital que tinha ali em Bom Princípio, um hospital pequeno ali para trás ali. Alguns mais graves iam para Caxias, né, Porto Alegre, enfim, a gente ficava ali. Eu, a Dilson, o Rodrigo e o Alex, na verdade, a gente não estava tão mal, não estava mal, a gente tinha poucas coisas, assim, alguns esfoliões, né? E a gente foi ficando para o final para ser atendidos. E nesse dia, eu sempre digo, né? Deus prepara, claro, a vida da gente. Nesse 2001, eu voltei a participar, né? Então, retornando para o cenáculo. E eu lembro, assim, exatamente que a gente ficou sentado numa escada. Eu e o Alex ainda ficamos sentados numa escada, conversando, esperando os outros, tudo atirado, na verdade. Atirado, né? Forma de se expressar, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu destacar isso, porque, nossa, tu começou a contar isso. Tem gente que nem sabe que isso um dia aconteceu no nosso movimento, né? E talvez as pessoas, meu Deus, no dia Sebastião do Caí, de Conceição,
né? Quem é daqui da região sabe ali o lugar, descendo de Tupandi em direção a Bom Princípio, o ônibus perdeu o freio, o motorista voou ali em direção ao Morangão e vai fazer então 19 anos, né? E isso foi 21 anos vai fazer. Não, 2001, 19 anos. E isso foi, pessoal, nos últimos tempos aqui na nossa região, o maior acidente acontecido, né, faz 20 anos isso, 19, foi o maior acidente acontecido aqui na nossa região. De repente, um ônibus, né, vamos tentar imaginar como se fosse um avião ou um ônibus, que estava no meio da faixa com uma pessoa já morta, que foi a Beth, pessoas gravemente feridas. Isso era um domingo de tarde, fim de tarde, parou a região ali, carros de polícia, carros do SAMU, ambulâncias, a região toda mobilizada, e era um pessoal do nosso movimento Cenáculo de Maria que estava chegando na nossa vigília. Foi uma página da nossa história assim que foi incrível, né? Foi uma coisa dramática, foi uma coisa realmente. E eu não sabia, fofa, que tu não tinha vindo mais. Foi o teu primeiro encontro ali que tu voltou. Eu meio que deletei o cenáculo, assim, ficou meio morno, né? Dessa situação até do meu relacionamento, na verdade, né? Aqui eu meio que participava, assim. Eu não consigo lembrar, tentei lembrar. Eu não sei se eu cheguei na avaliação do meu curso. Não me lembro. Eu não tenho isso na minha mente, sabe? Se eu fui. Porque, como a gente diz, o cenáculo às vezes é um divisor, né? E eu tive esse divisor no meu relacionamento também. Porque era uma coisa bem que me perturbava, assim. Ou eu ia e ficava bem lá, ou não ia e ficava bem aqui. Bem, né? Mas a gente tem umas opções, às vezes. E então, foi isso mesmo, né? Mas graças a Deus, depois de tudo, eu tô encaminhada, enfim. Passamos a noite, eu e a Martinha ainda, a Marta do Kaique, até hoje a gente brinca, né? Passamos depois que a gente, à noite, ficamos em observação para o mesmo quarto. E, ó, a nega tá me lembrando que eu não fui na avaliação, porque eles estavam sempre me convidando, né, para mim ir, e eu sempre não ia para as coisas, né? O Rodrigo, o Adilson e a Marta, que a gente passou a noite ali, que a gente estava melhorzinhos do que os demais, que foram tudo transferidos. Isso foi lembrando muito, assim, a nossa história, né? Marcando muito, como eu digo, é o segundo aniversário da vida da gente, porque talvez nenhum, né? Como tu falou antes, eu esqueci mesmo de dizer que a gente estava junto com o pessoal do CAI ali, e talvez nenhum de nós poderiam ter sobrevivido, né? Porque era um ônibus cheio, bem cheio. Enfim, depois ali a gente começou a lutar, né? Cada um com as suas dificuldades, muitos enfrentaram muitas dificuldades depois de tudo isso. Hoje, infelizmente, também a nossa irmã Regina também, né, já é falecida há 14 anos. Teve muitas coisas ali para frente. Mas, enfim, tudo passa e a gente tem que continuar a nossa vida, né? E no cenáculo, assim, é o que a gente aprende. Esse abastecimento, essa força, essa fé. Então, eu pensei, não consigo mais, não posso mais levar a minha vida assim. Eu recebi visita, esqueci de dizer, do padre Alcido. Ele vinha nas nossas casas visitar, né? Ele veio aqui na Conceição, veio aqui em casa me visitar, na verdade, na época, muito querido. E em junho foi num terço que a gente tinha aqui no nosso grupo, né? Eu cantando, o Dionísio cantando as músicas de Maria Linda, né? E o Vitor, enfim, que era o nosso grupo na época. Eu tomei muita força, muita vontade. Eu pensei, bom, indiferente que esse relacionamento seja de 5, 6 anos, casa pronta, enfim, não é a minha felicidade. E eu consegui, né, ter coragem de enfrentar a minha mãe, principalmente, a dizer que eu não queria mais nada disso. Na época foi muito difícil, eu saí de casa, fui morar com essa minha irmã, porque na época tudo tem que ter um culpado, né? E na época, então, assim, o cenáculo foi uma coisa muito culpada disso, né? A minha mãe me dizia às vezes, agora tu fez o cenáculo, né? Tu aprendeu isso, agora tu fez o cenáculo, tu não quer mais, tu já tem outra pessoa. E não, né? Não tinha ninguém, na verdade.
E o Alex eu conhecia daqui a mais tempo, mas tipo assim, né? Era o Alex do mundo dele lá e eu no meu mundo. E como eu disse, 2001 também o Alex andava meio fora, meio afastado também com as, né, com as diferenças dele. E foi o ano também que ele começou mais ou menos a frequentar ali, a retornar também para o grupo aqui de Conceição. Mas a gente, né, cada um no seu canto, enfim. Então, em junho eu consegui, foi tudo isso. Voltei a participar, sim, do movimento, né? Participei de algum dos cursos e tudo. Nosso movimento aqui, eu era uma pessoa bem perseverante. Eu até fui diplomada como senante de coração, se eu não me engano. Acho que foi, sei. E aí eu sempre mantive, né? A gente tem os altos e baixos, enfim, uma coisa ou outra. Em dezembro daquele ano, então, nas nossas serenatas de Natal, né? A gente já vinha conversando, eu e o Alex, então, assim, mais pertinho ali da serenata, e mesmo que depois aqui nos encontros, a gente começou a conversar, né? Ia nascer também a função ele ficou Dino dos guris, dos gêmeos, aí a gente teve que fazer paciência, Leopoldo, para comprar uma banheira, mas voltamos sem a banheira só pra gente ir, né? Ir junto, na verdade, voltar a conversar. Mas então, e foi começando dessa forma, né? Devagarzinho. Em dezembro, então, a gente começou na serenata, e depois disso tudo a gente conversou muito, porque eu já tinha uma casa, eu já tinha que enfrentar. Eu precisei, como que eu vou dizer a palavra certa, assim, ser muito guerreira, na verdade. Porque eu tive que sair da minha casa e tive que, não digo brigar com a minha mãe, mas tive que respeitei, né, a opinião dela, porque era uma pessoa que ela também tinha se apegado, enfim, mas não era para mim. E isso foi bem difícil, nossa, muito difícil. Tanto que depois, com o tempo em si, então a gente começou a namorar. Eu e o Alex, a gente conversou muito tempo como amigos, né? Eu com o meu relacionamento e ele com o relacionamento dele também. A gente trocou muitas conversas, assim. E depois de um tempo a gente começou a namorar. E eu ainda brinquei com ele, eu disse, olha, eu tenho uma dívida de uma casa para assumir, na verdade, né? Porque foi construída, eu tinha que... Eu só assumi isso, na verdade, de casa, porque é aqui do lado do meu pai e da minha mãe, né? É um terreno que a gente tem aqui. Mas vou te dizer que bens materiais para mim, naquela situação, e hoje também não me apego muito, tinha largado tudo de mão. A gente foi diferente de casa, de móveis, mas como era muito pertinho do pai e da mãe, eu pensei, não vai dar certo, isso vai dar muita incomodação, então a gente vai ter que assumir uma dívida. Enfim, a gente conversou e o Alex, ele disse, eu te ajudo a pagar. E eu pensei, ainda brinquei com ele, meu Deus, começou a namorar e a nossa vida a gente viu que era comum, né? Isso já foi em 2002. E a gente viu então que isso tudo, a gente namorou 9 meses. E antes disso a gente pensou que sim, que a gente podia casar, porque nós era comum, nós não precisava assim um querer estar repreendendo e estar mudando a vida do outro. Eram os mesmos gostos, né? A gente ia participava do Senaco, a gente vestia a mesma camiseta, a gente fazia as mesmas coisas, né? Os nossos amigos eram em comum, a nossa família. E graças a Deus isso tudo foi caminhando, né? Muito. Voltei para casa, morar com meus pais, com a minha mãe. Né? Muitas vezes o Alex estava chegando, a minha mãe levantava e entrava para dentro, né? Para não, talvez não ver o Alex, sei lá eu. Mas a gente foi muito guerreiro assim no início. Isso fortaleceu, acredito que fortaleceu. E eu conversava muito com ela e dizia para ela: tu não pode escolher para mim, né? A pessoa que eu vou ter o meu relacionamento. Depois a gente casou, então já vai fazer 18 anos, né? Não somos um casal perfeito, muito longe disso, né? Não temos uma família perfeita, mas durante esses 18 anos a gente construiu muitas coisas junto. E vivemos muito, né, junto. Porque a gente, hoje, como eu digo assim, inverteu o papel, eu digo às vezes para a mãe brincando, né? Tu sempre queria me levar para a igreja quando eu era pequena, né, me ensinando as coisas. E hoje, às vezes, a gente tem que dar uma puxadinha, assim, né? Mesmo em questão da idade, mas enfim, tem que dar uma puxadinha também para eles ir. E a gente tem que vestir essa camiseta com muito amor, como eu digo. E agradeço, sim, porque é onde a gente recebe a força.
né, para se manter, para manter a nossa família, para manter a nossa vida, para manter a família ao redor, assim, porque às vezes tu é muito criticado. Tu estava falando semana passada que muitas vezes a gente é o amargo, assim, tem que ir lá dar umas... E muitas vezes, sim, eu sou, né? Eu sou chamada. Né? Porque a fofa tá sempre ali, né? E me incomoda, as coisas me incomodam. E chegou um dia agora que eu disse para o Alex, tentando resolver 1001 coisa que às vezes tu não consegue. E aí eu disse para ele, por que que a gente consegue vestir uma camiseta e a gente não consegue fazer a obra dentro das vezes das nossas casas? Né? Então, assim, eu penso, às vezes se torna difícil com tudo isso, né? A gente rezando, participando. Às vezes eu penso, será que eu não rezo direito? Acho que eu não rezo com fé. Não sei, às vezes a gente se questiona de tudo, né? E ainda a gente tem, sim, muita barreira, muitos obstáculos na nossa família, na nossa vida, né? No nosso dia a dia. A vida às vezes nos dá uns puxão, assim, né? Nos puxa o nosso tapete quando tá te equilibrando, assim. Mas a gente tem que estar firme. A gente sabe que sempre dias melhores virão. Tanto agora nessa instabilidades também na nossa família, na nossa casa, né? O Alex se machucou, eu me machuquei, foi cirurgia aqui, foi cirurgia lá, né? E hoje, assim, eu vejo que se não fosse nós estar participando do movimento, nós não tendo a nossa família, como eu disse, não é perfeito, né? Mas a gente não estando aqui focada, eu não sei, né? Eu não sei. Talvez eu já tinha chutado o balde de muitas coisas. Não digo do meu relacionamento de casado. Graças a Deus a gente sempre foi muito transparente, né? Tem que conversar, né? Normalmente a gente faz isso tranquilo, assim. De brigar também, né? Como todo mundo. Mas eu digo assim, de outras coisas que vêm, né? Que vêm em volta da tua família, mas tu precisa. Que coisa incrível, né, fofa? E eu sei que as primeiras conversas, né, que vocês tiveram foi sem querer, né? Porque vocês acabaram ficando dentro do hospital lá e tudo mais. Que bom também que o teu ex-noivo, né, certamente seguiu a sua vida, seguiu a sua caminhada. Mas eu estava falando e eu estava pensando, né, como às vezes a gente tem a dificuldade de conduzir a nossa própria. A gente deve se preocupar com o pensamento dos outros, né? Mas quanta gente no cenáculo mesmo, às vezes deixa de ser feliz porque esse ou aquele disse alguma coisa ou tal e tal. Como a gente deve, em algum momento da nossa vida, assumir de verdade as rédeas da nossa vida, porque quem gerencia a nossa vida somos nós, né? Quem vai ter que carregar a nossa vida até o resto dela somos nós. Então chega uma hora que realmente a gente precisa realmente assumir as rédeas da vida e fazer aquilo que nós pensamos que é o melhor para a gente, né? A mãe já casou, o pai já casou, o outro tio casou, cada um construiu a sua história e muitas vezes a gente fica muito preocupado, né? Com a percepção dos outros ou a opinião dos outros e deixa de ser feliz. Olha, o recadinho que eu dou para todo mundo e que tu está dando muito bem. Que bom que tu teve essa coragem, essa capacidade de retomar, recomeçar e, pô, que bom que, como diz, né, caiu nas mãos aí do nosso amigão Alex. Vocês são um casal pra gente referência, amigos assim de coração, construir uma família maravilhosa. E eu te digo que já é quase 20 para as 8. Então assim, ó, e daí? Depois a tua perseverança, a tua caminhada, teus melhores momentos no cenáculo, conta pra gente também depois que, no fim das contas, tu teve que ir para um acidente, esse acidente mudou a tua vida, né? Às vezes as coisas... isso é outra coisa. Às vezes a gente acha que o pior aconteceu na nossa vida, às vezes vai saber, o pior pode se revestir de melhor, o melhor às vezes pode ter sido pior, né? Depois do acidente, vocês retomam, recomeçam, casa. E o cenáculo aí, como é que seguiu a tua caminhada aí? Sempre presente, né? Como eu falei, eu muito perseverante, né, nessa caminhada. E em 2005, então, a gente teve, né, o Bruno, nosso primeiro filho, ele foi indo. E a gente com o desejo de ter mais um outro filho. Em 2012, eu engravidei, mas aí acabei tendo um aborto espontâneo. E foi justo no ano que a gente teve os 4 cursos, lembra, né? Sim. 2012, a gente teve 4 cursos. E a gente já estava, então, nesse caminho de perseverança.
E aí eu lembro que em outubro ainda eu jogava futebol de salão pela Unimed. E eu lembro que eu não pude ir, porque daí eu descobri de última hora, assim, né, que eu estava grávida, e ainda eu brinquei contigo, e daí eu disse, eu ainda posso participar deste retiro, né? E aí chegando contando a novidade, então, que eu também estava grávida novamente, que hoje é do Otávio, né? E tive a honra, então, de toda essa minha caminhada, a minha perseverança, de ser também um presente, né? Ganhar esse presente que Deus me deu, assim, de coordenar o 61º Cenáculo, com o lema, como a música dizia, né? Calo o meu querer para ouvir o que Deus quer. Parece que esse lema que foi do meu curso, que eu fui chefe, parece que representa mais a minha vida, né? Onde diz assim, calo o meu querer para escutar, né? Que Deus quer, né? Vento de onde o Senhor levar, que a gente deixa as coisas, que a gente fecha, escute, né? Escute realmente a vida da gente, como foi a frase ali que eu falei. Então a gente tem esse tempo de caminhada, né? Esses empurrãozinhos, assim. Eu lembro que na época o Adilson e o Dionísio brincavam muito comigo, né? Ai, fofa, tu tá louco que eu vou, capaz que eu vou coordenar algum curso? Nunca, não vou palestra, nem pensar. Microfone, nem pensar. Eu dizia muito isso, né? E então eu tive a graça de coordenar o 61º com, até anotei para mim não esquecer, 128 cursistas. Estava grávida de 4 meses, né, do Otávio. Tive uma gestação de bastante risco, mas graças a Deus, aquele final de semana eu estava muito bem. Foi o mês que eu estive liberada dos médicos, 45 dias para trabalhar. Né? Talvez se eu tivesse encostada, como eu fiquei toda a minha gestação, eu nem poderia, né? Eu não precisaria nem subir uma escada. Mas enfim, esse foi meu presente maravilhoso, né, que eu tive. Meus afilhados hoje, assim, tem muitos que a gente tem muitos contatos, né? Pessoas perseverantes, colocando vários recadinhos. E quando a gente se vê, uma alegria muito grande, assim, a gente poder vestir a camiseta com 61 também aqui do lado, né? E saber que isso vem desde... Isso foi em 2013. Então, né, tu vê, foi 13 anos. 13 anos de caminhada, né? E eu tive essa gratidão, assim. E o Cenáculo cada vez só nos fortalece. Para nós, o Cenáculo, eu digo agora como família, né? Mesmo ter recebido esse prêmio ali de coordenar, a gente é o nosso compromisso, sim, que a gente tem na agenda. Né? Muitas pessoas das nossas famílias não vão deixar tipo, eu mentir sozinha, como se diz, né? Fofa, vocês vão estar em casa domingo? Não, a gente tem compromisso do Cenáculo. Ou Fofa, vocês vão estar em casa tal dia? Não, a gente tem compromisso com o Cenáculo. Então, assim, muitos aniversários da nossa família, muitos eventos da nossa família, né? O nosso compromisso hoje realmente é o Cenáculo, é com o Cenáculo. Né? A gente veste a nossa camiseta, não é por vestir a nossa camiseta para aparecer para alguém que a gente está com a camiseta. É porque a gente gosta, né? É uma família, é uma segunda família, porque é onde a gente tem os nossos amigos, em diferente situação, a gente sabe que a gente pode contar, né? Às vezes até muito mais do que as famílias, né, que a gente tem de sangue. Mas, assim, a gente tem é que eu vou dizer, um verdadeiro, assim, carinho muito especial. Por todo esse... Opa, tem teus cursistas aí, a Marta, a Caroline e outros aí que eu consigo ver. Mas te comentar algumas coisas também, né? A Preta dizendo que está muito feliz, que é muito feliz por participar da família. A Inês de Césaro, boa noite, Dinda. A Marta Postai, né? Dizendo que quando tocou a música ela já estava emocionada, né? Que o lema que mudou o rumo da minha vida, né? A Joana dizendo que é sempre uma live mais linda que a outra. O Alexandre, tá na hora da voz do Cenáculo. A Liane Jungs, querida amiga e irmã na fé. Luiz Velasquez, parabéns, fofa. A Vivi Voese, dizendo que entrou no movimento 3 anos depois do acidente. E o Cenáculo, o movimento todo ainda tinha muita comoção. E o Astor também nos lembrou aqui que no local do acidente ainda existe uma gruta de Nossa Senhora, bem conservada, em homenagem a Beth, né? Imagina, a Beth morreu ali na hora, né, no acidente. Tivemos outras pessoas que ficaram gravemente feridas. Bom, gente, isso foi uma história que na região ficou muito famosa. E foi mais um vento, né, na caminhada do Cenáculo, mais uma saculejada, né, que deu, mas a gente, não, vamos lá, vai ser assim, é com dificuldade. Né? E o legal também, né, que talvez explicar e dizer,
A mãe da Beth veio fazer o retiro depois. Ela morava lá onde? Qual era a cidade? São Vicente, eu acho, né? Era lá, acho que em São Vicente do Sul, longe. A mãe da Beth veio 2 ou 3 cursos depois para nos dizer que o que a Beth mais amava fazer era estar no cenáculo. E que se ela tinha morrido depois de um encontro do cenáculo, que tudo bem, que ela aceitava, né? São as fatalidades da vida, um acidente, ninguém espera. A Beth veio a falecer, mas a mãe dela jamais disse alguma coisa, o cenáculo, isso ou aquilo. E foi um fortalecimento muito grande para nós. Quando a mãe dela disse, olha, a Beth morreu fazendo o que ela mais amava, que era ir nos encontros do cenáculo. Então, tá tudo certo, ela tá com Deus, é um anjo no céu, né? E a mãe dela também nos deu uma grande lição de vida, né? A Leila Oliveira dizendo que a caixinha de surpresa do cenáculo se abrindo mais uma vez. Eu tenho certeza que muita gente nem sabia dessa história, né, do acidente, que mudou a tua vida, né? E realmente mudou a vida de muitas pessoas, assim como o teu retiro também mudou a vida de muita gente. A Denise também dizendo uma linda história de vida. Fofa, hoje, né, também te agradecer. Hoje tu é uma parceira aí sempre, né? Nas caminhadas, tu é uma pessoa que às vezes, assim como a Paula, assim como outras pessoas, às vezes não consegue acompanhar muito os encontros, porque tá ali, né, para atender as pessoas que querem comprar uma camiseta, que querem comprar um CD, que querem comprar. Às vezes a gente não se dá conta, mas essas pessoas que ficam ali, elas muitas vezes acabam perdendo algumas coisas, assim, dos encontros, dos eventos. Mas eu sei que vocês fazem isso com muito carinho, com muito amor, para que as pessoas possam ter em casa, né, o CD do cenáculo, que as pessoas possam ter em casa a sua camiseta com o seu lema, tudo isso. Vocês nos ajudam muito na parte ali que a gente chama, né, da boutique ali, né? Então, obrigado, parabéns para ti. Eu queria que tu encaminhasse o encerramento, né? Se tu quiser trazer a galera aí para mostrar, aí tu também fizesse a tua mensagem, teu encerramento. Já são 15 para as 8, né? Aí tu faz a tua mensagem final e aí a gente toca a música e tu traz o povo aí para dar um tchauzinho para a gente aí. Pode ser? Pode ser. Então eu quero agradecer, como eu disse antes, né? E fortalecer, assim, que cada coração que a gente, indiferente das nossas dificuldades, que a gente se mantenha firme, né? Com força, que a gente tenha fé. E que o cenáculo, ele é, na verdade, para mim, né? É o nosso abastecimento. Ele vem para nos fortalecer, ele vem para nos guiar, ele vem para nos dar uma sacudida muitas vezes. E talvez não vai ser no dia, na segunda-feira que vai chegar em casa, mas se a gente for perseverante, se a gente vestir essa camiseta, né? Com bastante carinho, assim, com certeza. Deus vai nos ajudar, porque como a gente diz, né? Quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Não é no mesmo dia, não é na mesma hora, mas que a gente tenha paciência, né? Que a gente reze, que eu continue rezando, né? Que eu continue perseverante, né? Sempre muito tempo, né? Que eu tenha sempre muita força também para ser o sal na vida de muitas pessoas, sim, porque o que a gente quer é resgatar as pessoas para perto da gente, resgatar para esse caminho. Isso o cenáculo me traz muita força. Então, assim, uma mensagem muito que eu quero deixar para todos, especialmente para esses meus afiliados que estão aí do 61º, esse pessoal todo, é que a gente nunca desista, né? Que a gente se mantenha firme em toda a nossa caminhada. Então, quero chamar minha família, né? Que eles estão tudo escondidinho ali, que eles venham, para apresentar que esse é meu presente, que eu tenho do nosso movimento, né? E aí, bonitão? Que foi a nossa família que... Fala, lindão! E aí, Bruno? Aí, Otávio? Gente, que bom vocês virem aqui para aí. Galera aí, ó, dá-lhe coraçãozinho pra Fofa. Quem quer ainda comentar, nós vamos tocar a música, ver o tchauzinho de todo mundo. Fofa, nunca baixamos de 120, 125 pessoas aqui. Isso significa, aparelhos, significa 300, 400, 500 pessoas, mais o que está sendo retransmitido pela live. Obrigado, parabéns. Aquele esquema combinado. Quando eu terminar aqui, quando eu encerrar a live, aí são 5 minutinhos para tomar uma água, ir no banheiro correndo e voltamos com o Beto Tyson logo depois do intervalo. Tá bom, pessoal? Mais uns coraçõezinhos aí pro pessoal. Tá? Mais uns coraçõezinhos aí pra Fofa, pro Alex, pro Bruno, pro Otávio. Calo meu querer para ouvir o que Deus quer. Quando eu encerrar, 5 minutinhos, voltamos pra live com o Beto Tyson. Obrigado a presença de todo mundo, Fofa.
Beijo. Obrigadão. Beijo para vocês aí. Obrigadão, hein? Boa noite, meu irmão. E daí? Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Que alegria te ver, que alegria falar contigo. Tudo certo? Nervoso, suado, mas tudo certo. Tudo bem. Molhou a careca aí de nervoso, não? Pouco cabelo. O cenáculo é assim, é um desafio depois do outro. O cenáculo faz a gente se mexer. O cenáculo nos desacomoda. Não tem como ficar muito acomodado. E a vida é isso, né? A vida é se desacomodar, a vida é crescer, a vida é seguir em frente. A vida é não parar, não podemos parar. A gente brinca, né? Que a gente é que nem bicicleta. Quando a gente para, a gente cai. Então não dá para parar, tem que estar sempre em movimento. E essas lives aí hoje está sendo a nossa alegria, nossas alegrias de domingo, nossas alegrias de terças, de quintas, né? E teu aniversário quando agora? Na terça? É na quinta, né? Dia 24. Dia 24. Então na sexta-feira, né? Tu tá de aniversário. E por isso, né, a Fofa estava domingo, tu vai estar na sexta, por isso nós estamos aqui para te parabenizar pelo teu aniversário. Estávamos aí em toda essa preparação para maio, né? Todo mundo se preparando para maio, por enquanto estamos em stand-by, mas eu quero te acolher com todo carinho. Quero te acolher com todo carinho, com toda amizade, com todo o amor aí do nosso movimento, né? E a gente quer hoje poder escutar aquilo que às vezes a gente, né? Quantas pessoas estavam dizendo ali na live? Chegamos a quase 300 aparelhos ali na live, como sempre. As nossas lives estão sempre em torno de 300 aparelhos, né? Isso é 1000 pessoas, fora a live reproduzida na página do Cenáculo. São milhares de pessoas, né, Beto, que estão atentos para conhecer melhor as pessoas. Então, muitas pessoas dizendo aqui na live que não sabiam do acidente que o Cenáculo tinha tido, né? Essa turma do CAI de Conceição. E foi, né, vai fazer 19 anos já, 2001, em maio, dia 6 de maio de 2001. E essa história aconteceu aí perto, né? Da tua cidade aí, foi um bom princípio, né? Mas queremos ouvir um pouco tua história, tua caminhada de vida, a tua infância, por onde que andaste, o que fizeste, como é que veio parar no Vale Real, como é que conheceu o Cenáculo, como é que entrou nessa família aí de azuizinhos. A gente está muito atento, muito, como é que diz? Ansioso aí, curioso para conhecer a tua caminhada, a tua história. Conta pra gente aí, Beto. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Não esperava isso, né? Na hora que tu me contactou, fiquei nervoso na hora, né? Mas a vida é de desafios, né? Então, meu nome é Gilberto Teyssen, sou natural de Campina das Missões, né? Morei desde pequeno, minha infância, passei tudo lá. Uma infância bastante difícil, com bastante dificuldades mesmo, porque a situação financeira nossa não era fácil. Para tu ter uma ideia, até os 17 anos de idade, eu não tive luz elétrica dentro da nossa casa, né? Então, tu imagina, tu vivendo na colônia, longe da cidade, tu meio que vira um bicho do mato, né? Vamos supor, sem internet, sem nada, né? Daí, estudava primeira, quarta série perto de casa, né? Ali, pertinho de casa, depois de quinta série já tinha que ir para outra comunidade para estudar, de quinta a oitava série. Foi esse o máximo de... Depois, eu sempre dizia para o meu pai, para minha mãe, eu não quero continuar sempre aqui na colônia, né? Eu vi a dificuldade, o sofrimento. Quem trabalhou na roça sabe como é o sofrimento na colônia, na cultura da roça. Às vezes tu planta e não colhe, porque às vezes intempéries da natureza, falta chuva ali, a coisa mais linda da produção ali não vem a chuva, né? E daí não produz. Que nem às vezes a gente diz no Cenáculo, né? As sementes são lançadas, só que muitas vezes caem pelo meio do caminho, entre espinhos, pedras, e algumas fecundam, né? E assim é a nossa vida, às vezes, né? Cheias de desafios.
Daí, eu sempre dizia pro meu pai, desses 7 para 18 anos, eu sempre dizia pro pai, na hora que eu completar 18 anos, eu vou morar para a cidade. Eu não vou, né? A gente vai todos. E graças ao bondoso Deus, há 24 anos atrás, viemos morar ao Valerial, né? Veio toda a minha família, meu pai, minha mãe. Por que Vale Real, Beto? Tinha alguém já? O que? Minha prima morava aqui em Valerial, que às vezes vinham visitar lá fora, né? E daí eles vinham lá, diziam para nós, ó, gente, pelo amor, né? A gente vê aqui que não é fácil, vem morar lá para baixo. Mas tu sabe, ter acostumado com a vida da colônia, da roça, é difícil. Olha, foi uma decisão bem complicada de nós ter tomado naquela época. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente veio todos, veio eu, no caso, meu pai, minha mãe, meu falecido irmão, que há poucos dias faleceu, né? E minha irmã. A gente veio para Valerial e viemos para cá. Aí tu imagina, né? Tu tem 18 anos, tu quer começar a trabalhar. Nós viemos morar de aluguel, porque nós não tinha, sabe, condições financeiras. Um pouco de terra, a casinha que a gente tinha lá fora, a gente vendeu uma parte para dar uma parte de entrada no terreno para conseguir comprar aqui um terreninho para tentar futuramente construir a nossa casinha, né? Foi desse jeito que a gente veio lá de fora. Trouxe um pouquinho junto, viemos morar o meu ex-marido na casa da minha prima, mas não é tranquilo, né? A vidas que acontecem, separação às vezes acontece. Eles tinham ajeitado para nós serviço. Nós chegamos aqui diretamente, nós viemos na sexta-noite e na segunda nós já estávamos trabalhando na empresa, né? E dali foi, né? Batalhando, trabalhando, tempo numa empresa Fitas Real, ali no centro, Valerial. Depois fui para Marco Polo, Caxias do Sul. E Marco Polo, naquela época de Marco Polo, foi complicado para mim. O que acontecia? Eu quase morava dentro da empresa. Por quê? Fazia serão de manhã, durante o dia normal, e fazia serão à noite. Isso por anos, assim. O que acontecia? Tinha épocas, eu de manhã, a mãe tinha que me arrancar para fora da cama para eu acordar, porque, imagina, Valerial Terceiro, no máximo, dormia 4, 5 horas por noite, né? Foi a gente batalha, por causa disso, muitas vezes a gente dá valor às coisas que a gente conquista com muito suor, né? E agora que eu não quero ficar mais aqui, porque eu estou saturado, sabe? Chegou um ponto que, né? E aí trabalhei um tempo em construção, e depois voltei à empresa Fitas Real, que eu trabalhava antes, e depois, de lá de 10 anos de empresa, fui para a empresa que eu estou trabalhando hoje. Hoje, na empresa que eu estou trabalhando 7 anos já. Indústria Têxtil, Petinati, Caxias do Sul. E graças a Deus, né? Tudo certo, a questão do emprego, né? No momento a gente está passando por uma dificuldade, a gente sabe, né? Mas a gente está ali, a gente não está... no caso, assim, demissões pode acontecer, a gente nunca sabe, né? Quando a gente trabalha na empresa. Quando eu vim morar para Valerial, depois que de 5 anos morando em Valerial, conheci a minha atual esposa. Faz 20 anos que a gente já está junto, tipo assim, 20 anos atrás que a gente se conheceu. Começamos a namorar, batalhar para conseguir nossa casinha, graças a Deus a gente vai fazer 8 agora em maio, né? Tipo, o mês de maio é muito marcante para mim, porque as 2 filhas minhas nasceram em maio, né? A Giovana e a Mariana. A Giovana nasceu tudo certinho, né? Beleza, né? E depois, com a Mariana, a gente teve um sustinho, né? Logo que na gravidez mesmo, né? Toda a gestação, tudo tranquilo, tudo normal. Quando chegou do 7º, quase no 8º mês, né? Daí deu um grande baque, um grande susto em nós. Numa ecografia descobriram que ela tinha hidrocefalenia, tipo assim, não sabia, na hora não sabia. Ela tinha a cabeça maior e membros inferiores mais curtos. E a bacia, um pouquinho o formato dos ossos diferente, né? Só que na hora, claro, a gente desespera, a gente fica meio, né? Mas não tinha o que fazer.
Aí depois nasceu, né? Aí começou a fazer vários exames para lá e para cá, contando um pouco da história da minha filha, né? Da minha família. Foi feito vários, quando ela nasceu, daí foi feito vários exames para lá e para cá. Daí foi descoberto excesso de líquido na cabeça. Ela não drenava o líquido do cérebro. Aí, e a condroplasia é leve tendência ao nanismo, né? Não é para ficar uma pessoa muito alta, né? Muito grande, né? Mas isso não era o problema naquela hora. O que daí? Fomos a vários médicos, né? E o médico chegou à conclusão da cabeça, no caso, para fazer a cirurgia para retirada desse líquido, tipo, colocar um dreno. Se não fosse colocado esse dreno, você podia ter que dar ataques epiléticos, várias sequelas para ela, né? Mas daí foi marcado para fazer a cirurgia, né? Só que o valor que era para nós pagar, nós não tinha condições para pagar, vamos supor. O plano primeiro não quis liberar, e quando o pessoal aqui da comunidade ficou sabendo, o pessoal do Cenáculo de Maria, a comunidade, a diretoria de igreja, o padre também, várias pessoas, a gente não quero citar nomes para não esquecer de ninguém. A gente eternamente é grato a todos. Por quê? Organizaram uma janta para ajudar a custear essa cirurgia da minha filha, né? Porque nós não tínhamos condições. Só que a gente sempre estava na esperança do plano poder ajudar. Foi organizado, né? Daí foi organizado essa janta. Em um dia, praticamente em um dia, não tinha condições para pagar. Passava, tipo assim, as despesas tudo passava de 20 mil reais, né? A gente não tinha essa fonte de renda, no caso, porque como a gente veio de família pobre, humilde, vamos supor, mas sempre batalhando, trabalhando, o pessoal se ajuntou e incentivou essa janta, né? O que aconteceu mais para frente? Como esses cartões foram parar na firma que eu trabalhava, né? Daqui a pouco se chegou aos donos da empresa, né? E daí os donos da empresa começaram a se mexer, né? E daí a coisa começou a fluir. Aí eles interferiram no meio do plano de saúde, né? Para fazer essa liberação dessa válvula. Graças a Deus daí conseguimos. Só que daí a janta já estava encaminhada. Daí o pessoal disse, não, gente. A despesa de vocês só vão começar. Porque ela precisa de um acompanhamento depois. Aí tinha um médico particular para ser pago, porque o plano não, tipo, o médico não era conveniado com o plano Círculo, né? O único médico confiável que a gente naquela época tinha, indicado pela nossa pediatra, que é a Maria Inês Bertelli. É uma pessoa iluminada, sabe? A gente, às vezes, na vida, encontra pessoas iluminadas no nosso caminho. E depois fez a cirurgia. No dia da cirurgia, eu não sei quantos Pai Nosso, quantos Ave Maria a gente rezou. Na hora que a gente foi força para encarar esses momentos, porque mexer com cabeça é complicado, a gente sabe, né? Na hora que nós fomos para entregar ela para ir para o bloco cirúrgico, ela se agarrou na minha manga da camiseta, ela não quis se largar. E chorava em prantos, ela não quis entrar para o bloco cirúrgico. Daí eu e a minha esposa, naquela hora, sabe, né? Criança chorando, tu tem que entregar ela para fazer a cirurgia. Mas eu não sei quantos Pai Nosso, eu não sei quantos Ave Maria, a gente rezou ali. A única coisa que a gente podia fazer naquele tempo de espera ali no bloco cirúrgico era isso, né? Rezar para que tudo desse certo. E a oração, ela é forte. Olha, isso a gente sabe. Passou tranquilo, né? Fez a cirurgia, boa recuperação, fisioterapias por causa a respeito da condroplasia, e já agora, mês que vem, vai completar 2 aninhos, a nossa piquiruxa. Tá serelepe, tá a milhão, não para nada quieto. Que nem no momento eu tô aqui, tá tudo quietinho, tudo tranquilo, mas eles não estão em casa, porque senão eu toco terror. Tem 2 aninhos. Você assim, vai pegar ela na corrida agora. Sim, ó. É coisa mesmo iluminada, sabe? Assim, ver uma criança, tipo assim, nessa situação que tava e tá agora, né? E vida que segue, né? Não é fácil para ti? Que lição, assim, que tu passa pra gente
né? Porque quantos pais aí que têm os seus filhos perfeitos, saudáveis, né? Assim, sem nenhum, que quero dizer assim, que nunca deu problema nenhum. Olha, uma gravidez maravilhosa, um nascimento maravilhoso, crianças totalmente saudáveis e às vezes ainda acham um jeito de reclamar de alguma coisa, acham um jeito de reclamar da vida, né? E a gente sabe toda essa também, tu vê, por uma situação que vocês passaram, toda a comunidade se envolveu, todo mundo ajudando, e certamente o que a comunidade ajudou era apenas numa gratidão por tudo o que tu já tinha feito, por tudo que tu faz pela tua comunidade, né? E essa tua história vindo lá de Santa Catarina... Rio Grande do Sul. Campinas Missões. Isso, Rio Grande do Sul. Isso, a Campina das Missões. Perdão, Campina das Missões. Vindo lá de Campina das Missões para cá e começar tudo de novo, né? Isso também nos ensina, poxa, às vezes a gente também está tão apegado num lugar, numa dificuldade, tem tantas possibilidades de alguma mudança que a gente pode fazer, ou até mesmo quando a gente faz o cenáculo, a gente tem uma oportunidade de mudar e a gente tem medo, a gente tem receio. Então isso realmente para a gente é admirável. E a gente te cumprimenta muito por isso, né? E tu acabou falando já das tuas filhas. E o cenáculo, como é que entrou na tua vida aí? Quem é que te convidou? Como é que tu já estava a fim de fazer? Ou foi meio que empurrado? Como é que foi essa situação aí? Para ser bem sincero contigo, Petri, assim, ó, a minha esposa fez o 48º, o Cenáculo de Maria. E foi ela que fez primeiro. E lá no Retiro, conheceu o Chimia, fez amizade com o Chimia e com a Cíntia. Ah, vocês não se conheciam? Não. A amizade começou ali pela minha esposa, assim, no caso, o Chimia, que fez naquele dia, só que a Cíntia acho que fez antes. Mas a Cíntia naquela época já namorava o Chimia, né? Aí, por ali que começou. Eles fizeram no 48º, em fevereiro de 2009, eles fizeram. Só que daí a minha esposa me convidava várias vezes, daí tu sabe, daquelas desculpinhas, sabe, assim, sempre tentando, né? Não precisa, dando aquela desculpinha, né, que a gente às vezes dá. A gente perde tempo, às vezes, e não sabe por quê, né? Graças, assim, ela me insistiu várias vezes, me convidava várias vezes, 2 anos após. Aí, fiz o Cenáculo de Maria. Em 2011, o 54º Cenáculo de Maria. Assim, para dizer a verdade, foi assim uma surpresa enorme. Claro, às vezes 1, 2 vezes por mês, ou às vezes cada 2 meses tinha uma missa. Mas do culto, assim, no final de semana, a gente sempre participava. Né? A gente sempre participava. E quando a gente veio para cá, a gente meio que sabe como é que é, tudo estranho, a gente fica meio ressabiado as coisas, mas pouco a gente ia à missa, né? Mas também muito pouco. Só que quando eu fiz o Cenáculo de Maria, aí sim, aí eu despertei para a vida em questão da fé, da religião, né? Claro, a gente participa, não tem como, sabe, não tem como explicar aquilo que a gente passa naquele final de semana, né? E várias coisas naquele final de semana me marcaram muito, né? E daí foi um despertar também para eu me envolver na comunidade para ser mais um semeador, né? E daí, depois comecei a participar do grupo aqui na Matriz, né? Participando. Logo que eu fiz também, assumi junto por uma necessidade, no caso da coordenação junto com o Chimia, né? No começo, assim, porque era bastante dificuldade. Né? E daí foi indo, o grupo foi caminhando, depois foi trocado coordenação, saí, né? E foi perseverando, e foi me envolvendo no Cenáculo. Ajudo atualmente na liturgia, nos cantos, nas reuniões, sabe? A nível de diocese, a gente está sempre presente dentro do possível, porque às vezes acontece a época da cirurgia da minha filha, aí no final de semana não deu, às vezes não deu para ir, às vezes por questões de trabalho profissional acontece. Como eu trabalho numa fábrica em manutenção, né? Tu sabe como é que é. Tem determinados serviços
é que tinha encontro sinal, mas dentro do possível, sempre participando, sempre junto e bem ativo, né, nas coisas da comunidade, né? E graças a Deus, assim, nós aqui, falando do grupo de nosso aqui do Valerial, bem forte, e todo mundo puxando para o mesmo lado, né? Isso nos engrandece muito, né? E a nível diocese, minha perseverança, sabe como é que sou a minha pessoa, né? Uma pessoa tranquila, não faço estardalhaço, a gente trabalha meio quietinho e tenta sempre fazer o nosso melhor, né? E eu quero, assim, Beto, te agradecer de coração, né? Tu hoje é o nosso grande, como é que diz, técnico de som, né? Responsável por microfones, com som, sonorizar, né? E essa parte eu sei que tu também já faz profissionalmente, assim, sonorizações. Então, tu sonorizou igrejas, né? Ajudou a sonorização da igreja no Vale Real, ajuda a sonorizar o nosso movimento, né? Na Feliz também, eu acho, né? Nós, junto com um colega meu aqui, que é meu vizinho, no caso, que a gente, é um hobby, é um serviço extra que a gente faz. Instalamos som em Valerial, na igreja, Arroio Feliz, na igreja, na Matriz da Feliz, na Santa Catarina, Alto Feliz, na Matriz, e Mouro Gaúcho, que também pertence a uma comunidade que pertence a Alto Feliz, né? Junto com meu colega Jair, no caso, que a gente trabalha e faz serviço de palestras, festas, aniversários, formaturas. Então, dentro daquilo que a gente... né? É um hobby, em parte é um hobby meu, que eu gosto de mexer com isso, né? Mas no cenáculo, esse hobby vira carregar caixa e fio e microfone para cima e para baixo o fim de semana inteiro, né? Então, te agradecer também, tu tá providenciando, claro, assim que terminar essa pandemia, né? Tá providenciando também para sonorizar o nosso movimento ali com equipamentos novos que a gente está adquirindo aí, que a gente quer comprar para... com 28 anos, tem coisa aí que já ficou muito defasada, e o teu conhecimento nessa área, a tua capacidade que tu tem por aí, é realmente aquilo que a gente precisa. Beto, mas assim, ó, nossa, já há mais de meia hora que a gente está conversando, queria te agradecer por isso, te parabenizar, né? E agora, recentemente, muitas vezes as pessoas também passam por essas dificuldades, perda de familiares, tudo, né? Quando eu te convidei, eu te disse, olha, Beto, né? Recentemente você acabou tendo essa dificuldade, mas tu disse, não, tranquilo, a gente tem que também passar por isso, mas se tu quiser compartilhar com a gente essa dificuldade aí. A gente nunca está preparado, né, para perder alguém, né? Nós fomos pegos de surpresa, né? E onde meu irmão acabou se tirar a própria vida com um tiro de espingarda na cabeça, né? O que a gente, nesses dias de pandemia, né, ele estava questionando bastante, tipo, né? Era uma pessoa muito ativa, para dizer a verdade. Era 380 volts direto. Não vou fazer aquilo. Ele sempre estava pronto para tudo. Gostava de um violão, uma roda de viola, junto com os amigos, sabe? Tinha amizade, a gente sabe, a gente não quer julgar, a gente não está aqui para, né, que descansem e tudo bem. Não sei, a gente de perto, a gente não estava todo dia, né? Que nem a gente mora em Valerial, ele morava em Nova Petrópolis, né? E no dia, faz 18 dias, no caso, foi dia 3 desse mês, que ele se tirou a própria vida, né? Com um tiro na cabeça. Mas, sabe, é difícil de falar, né? Chegou em casa meio transtornado, né? Ele estava, durante o dia, eles estavam com os amigos, estavam caçando, no meio-dia almoçaram, à tarde eles que ele estava ainda jogando bolita com uma criança de 5, 6 anos, na terra, no chão, jogando bolita, tudo normal. Diz que o colega dele veio conversar com nós lá, que ele não entende, ele jamais imaginou isso, que um dia ele podia fazer isso, né? Diz que saiu contente, feliz da vida lá deles, lá com eles, lá tudo mil maravilha, uma pessoa normal como sempre, e em questão de meia hora depois,
chegou a se tirar a própria vida, tacou até fogo na casa, né? Então a gente às vezes tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente tem na nossa volta, né? Às vezes as pessoas estão depressivas, que a gente não sabe, né? Elas não demonstram, né? E tomara que Deus o tenha, e a gente sabe que não é fácil, a gente não quer perder ninguém. A gente fala isso, né, Beto? Porque assim, a gente que convive com o cenáculo há tantos anos, a gente muitas vezes já foi surpreendido por situações assim, né? Pessoas que estão junto com a gente, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que estão realmente na caminhada, ou familiares de pessoas que estão com a gente na caminhada. E de repente, né, a gente nunca pode julgar, também a gente nunca pode saber os porquês dos porquês, né? Mas o que que a gente quer dizer com isso, né? Por que que a gente acaba abordando um assunto assim? Porque realmente, pessoal, aquilo que tu falou, né? Que a gente tenha sempre esse cuidado muito grande com as pessoas que estão sempre ao nosso lado. Claro, ele morava em outra cidade, vocês não tinham muito essa condição de se encontrar, mas quantas vezes a gente está bem perto das pessoas que estão todos os dias com a gente e a gente não consegue perceber alguma dificuldade que estejam tendo, a gente não consegue perceber alguma situação que esteja estranha, que esteja esquisito, digamos assim, né? Então, isso também é sempre uma característica numa caminhada de igreja, uma caminhada de cenáculo. Primeiro, acolher, né, aquilo que cada um faz, realmente orar por cada pessoa, acompanhar, ajudar, estar junto dentro daquilo que a gente consegue e jamais julgar, né, qualquer pessoa, porque a gente sempre diz, né, Jesus que era o homem mais perfeito, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que veio e habitou entre nós, o que ele disse para a mulher adúltera, né, quando ia ser apedrejado? Ninguém te condenou, eu também não te condeno, né? Então, que a gente possa sempre ter esse cuidado, ter esse olhar, esse zelo, esse carinho pelas pessoas, né? Mas nunca com aquele olhar condenativo, nunca com aquele olhar de apontar alguma coisa. Então, a gente quer também, Beto, sempre se solidarizar contigo, né? A gente conversou bastante já sobre isso e sabe que isso é um sofrimento assim muito grande, né? Mas também que Deus acolha o teu... Como é o nome do teu irmão? Gilmar. Gilmar, 40 né? 40 anos, né? Que Deus acolha o Gilmar na eternidade, console, né? Especialmente os teus pais, né? A vocês, né? Que vocês também consigam... que vocês nessa hora também consigam viver em paz, né? Com isso, né? Porque isso a gente sabe que é um baque muito grande, é uma chaga, assim, é uma ferida aberta, né? Que fica, mas que Deus também consiga confortar, né? O coração de vocês nessa hora e que isso também seja sempre, né? O cenáculo sempre a gente partilha a vida, partilha as histórias, porque às vezes hoje acontece aqui, amanhã pode acontecer ali, outra hora pode acontecer lá. Essas partilhas que a gente faz dessas lives, essas partilhas que a gente faz do nosso movimento é sempre aquilo que a gente diz, né? A busca da sabedoria. Onde é que está? A inteligência é uma coisa, né? A sabedoria é outra. Onde é que está a sabedoria? É a gente conseguir ouvir as histórias dos nossos irmãos, conseguir ouvir aquilo que aconteceu num outro lugar, numa outra casa, numa outra situação, e que eu consiga, sem precisar viver a situação, eu consiga aprender alguma coisa com isso, né? Que eu consiga colher algum aprendizado para a nossa vida, né? Então, essa também, que esse aprendizado do carinho, do olhar, do cuidado, né? Nossos pais com nossos filhos, a gente com nossos matrimônios, nós com os nossos pais, né? Que a gente tenha sempre um olhar sempre atento, um olhar sempre cuidadoso para as pessoas que a gente ama e as pessoas que nos amam. Então, Beto, já estamos aí há quase 40 minutos, né, conversando. Eu queria dizer assim, ó, algumas pessoas até me perguntaram, mas a gente está começando com os chefes, né? Quando eu anunciei que nós iríamos fazer as lives, que a gente estaria começando com os chefes, né? Tu estava ali na portinha aí do curso de maio, que a gente também tá na expectativa de acontecer o curso, ou maio, ou junho, ou quem sabe até agosto, nós não sabemos. Nenhum de nós tem essa resposta, nenhum de nós tem essa condição de responder isso hoje. Mas assim, ó, te parabenizar, te agradecer, né? Te parabenizar pela pessoa que tu é, pela tua família, a presença que tu tem na tua comunidade, né? Eu vou muito
Eu vou muito na tua comunidade, né? Que eu também ajudo. Muita gente sabe, eu ajudo também uma funerária lá. Às vezes eles me chamam, quando às vezes tem situações difíceis, complicadas, para a gente também levar uma palavra, levar um carinho, levar um conforto, né? E eu vejo a tua atuação na tua comunidade e isso é um exemplo para nós todos. É um exemplo para todo o nosso movimento, o trabalho que tu tem, como tu disse, né? No teu silêncio, o homem do campo, né? O homem do campo é aquele que trabalha e depois quem faz a ação é o sol, é a chuva, né? É o adubo, mas o trabalho da gente. Então, te parabenizar, te agradecer, pedir assim pela tua família, por vocês, né? E pelas meninas aí, pelo teu matrimônio. E queria que tu pudesse encerrar com a tua mensagem final, depois trazer o povo aí para a gente ver, as meninas aí, poder terminar essa... Queria que tu deixasse tua mensagem. O povo não está por casa, porque senão... não tô por casa. Sim, teve que mandar o povo embora para poder falar. Senão nós não ia conversar. Porque elas estão numa fase bem, sabe, não consegue ficar quieto e tudo, né? E só quero dizer uma coisa, tipo assim, para mim, o meu maior tesouro é a minha família, né? O meu maior tesouro é a minha família, minha esposa, e o Cenáculo de Maria. Me tornei essa pessoa que eu sou hoje em função muito ao Cenáculo de Maria também, né? Essa é uma mensagem, no caso, a minha mensagem, assim, quem tiver a oportunidade de fazer esse encontro, esse retiro, faça, né? Porque não tem palavras para descrever o que a gente passa naqueles 3 dias lá, né? Então, desde já, agradecer também a cada um, cada ensinamento. Tu sabe, quando a pessoa vem da colônia, né? A gente não tem muita formação e tudo. Quem me fez essa formação, formador de lideranças, foi o Cenáculo, né? Eu devo muita coisa ao Cenáculo também. Aprendi junto com vocês. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. São inúmeras pessoas que se envolvem em prol dessa causa, que é o Movimento Cenáculo de Maria. E eu só tenho que agradecer. Legal, Beto. E o pessoal estava comentando aí que o chimia é o chimia e tu é a nata, não sei, que o pão fica bom com chimia e a nata, não sei como é que é. Não sei. Como é que é a Mas deixa eu te ler aqui, ó, alguns comentários, né, do pessoal. O Clóvis Brandt, ó, teus irmãos aí dizendo que tua família é fantástica, a família Cenáculo também é fantástica, só cresce. O Márcio Josiel, né, dizendo que o Beto é um irmão que o Cenáculo deu para ele. Né, o Polaco dizendo que também te manda um abraço, um exemplo de ser humano. A Inês Silveira dizendo que essas lives são uma inspiração divina. O Roque lá do Paraná, dizendo que agora ele está querendo falar contigo de perto para ver se ele ou tu tem mais semente de Deus para ela, né? Uma semente que verdadeiramente caiu em terra boa, que ela te parabeniza pela perseverança. A Isabel dizendo que tu é um exemplo de pessoa, de batalhador, parabéns. Andréia Miller dizendo que tu é um exemplo na tua comunidade, né? Uma pessoa maravilhosa. A Thaís dizendo que é um testemunho lindo. O Guilherme Alousana, né? Parabenizando também pela tua história de vida, das tuas batalhas. A Bernadette, né? Também um exemplo de homem, sempre ao lado da família. A Marta Postai, dizendo que está com várias pessoas de Campina das Missões assistindo. Eu não sei porque eu achava que era Santa Catarina, mas então é Campina das Missões. Acho que eu não fui nessa aula de geografia aí, acho que eu faltei. O Beto, o Alex dizendo que a tua humildade, tu é a cara do Cenáculo, né? O Renan Secato, parabenizando você e continue assim, que Maria te abençoe. E várias pessoas que depois, eu digo também para o pessoal, que essa live fica, pessoal, nos meus stories lá, né? Nos meus stories do Instagram, fica lá por 24 horas. Se o pessoal quiser assistir de novo, se o pessoal quiser olhar, pode olhar lá. E também fica, depois a gente arquiva na página oficial aí do Cenáculo de Maria. Beto, do fundo do nosso coração, assim, ó, te agradecer, tá? Te agradecer, te parabenizar. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus proteja a tua família, que Deus acompanhe cada passo aí da tua existência e que tu continue muito tempo com a gente. Tu é o nosso
homem da sonorização, tá? E parabéns por tu já ter sido convidado para essas lives do Cenáculo e ter aceitado fazer parte desse momento. E eu quero dizer, pessoal, que o pessoal fica me mandando aqui, ó, várias pessoas, eu vi na live, convida esse, convida aquele outro. Gente, nós vamos ter live até o fim da vida aí. Então nós vamos ter muito tempo para assistir todo mundo, conhecer a história de vida, as batalhas, as dificuldades, as conquistas de cada pessoa. Então pode ficar tranquilo que perto do aniversário das pessoas a gente vai continuar. E eu quero convidar todo mundo para quinta-feira, né? Quinta-feira, nossa live, nós vamos estar com o pessoal de Gravataí e com o pessoal de Flores da Cunha. Então vamos conhecer lá os coordenadores, o pessoal, a caminhada do Cenáculo da galera de Gravataí e a galera de Flores da Cunha, tá? Cada um pode depois acompanhar. Quem quiser depois fazer os comentários com a gente no nosso WhatsApp, no nosso perfil aí, a gente fica bem feliz. E terminar dizendo, pessoal, que a gente está muito feliz com o resultado das nossas lives, né? A nossa live reunião de domingo, nós tivemos aí mais de 6.000 visualizações, né? Quando nós contamos a história do Cenáculo aqui no Rio Grande do Sul. E domingo a live reunião é sobre a ida do Cenáculo de Maria para a Diocese do Paraná. Gilberto, dá um sorriso aí para nós tirar uma selfie aqui. E aí, pessoal, nos encontramos na quinta-feira, tá? Vou terminar com essa música maravilhosa, onde nós todos rezamos, né, que Maria passe à frente e pise na cabeça da serpente e que essa pandemia, por favor, termine de uma vez, tá? Logo depois da musiquinha, a gente encerra a live, tá? Quem quiser assistir de novo, tanto a história da Fofa, a história do Beto, vai estar nos stories do Instagram e depois também em outras plataformas. Beto, beijo no teu coração. Obrigado, querido, tá? Obrigado pela tua participação, pelo teu testemunho, né? Por abrir o coração com a gente e que tudo sempre dê certo para nós todos, tá bom? Obrigado igualmente. Valeu, querido. Dá-lhe coraçãozinho pro Beto aí, dá-lhe mensagem positiva, partilha aí e nos encontramos na quinta-feira com a live Testemunho de Fé. Toda terça, toda quinta e todo domingo a gente se encontra aqui para ficarmos juntos.